Pessoal, obrigado, William. Tá, essa é uma palestra que a gente vem, essa é a nossa quarta edição, sempre às quartas-feiras, às 20 horas. E tá, a ideia, esse vai ser um programa que vai se manter no ar em definitivo. Então, muito legal. E a ideia da tática, que é um trabalho mais amplo, que vai dar uma visão um pouco diferente, para ajudar uma parte técnica. Então, a gente vai construindo isso. E a gente já teve alguns temas que foram pedidos, e hoje aqui é um tema que já foi pedido por algumas pessoas que participaram aqui, mandaram por e-mail ou por aqui mesmo, nessa palestra desse link aqui do Zoom. Tá? Então, o objetivo hoje é falar sobre o planejamento de treinos e jogos, como a gente consegue organizar isso para que a gente possa trabalhar melhor nossos treinos e os nossos jogos. Antes disso, eu quero falar um pouquinho dos nossos canais. Tá? Nós temos um programa chamado Tênis com CFTRP, é um talk show ao vivo no Instagram, todas as terças, quintas e sextas-feiras, com a ideia de entrevistas. Então, uma coisa que também vai ficar em definitivo. E amanhã é com o Glauco Pereira, da Academia Play Tênis. E sexta-feira será com o Dumont, de Brasília, contando um pouco da história aí de pai tenista. Então, quinta e sexta, às 19 horas, no nosso Instagram. Quem quiser curtir lá, vai ser bem-vindo. E depois as lives ficam salvas, o talk show fica salvo no canal do IGTV, do CFTRP, tá? Nós também temos o nosso canal no YouTube, então CFTRP, se inscreve lá, tem bastante vídeo, tem muita informação. Então sempre a gente vai estar liberando o nosso programa TAD, algumas aulas aí. Então pode participar, que é bem legal. Também estamos iniciando, a partir de amanhã, inicia o nosso Telegram, vocês vão receber um comunicado. Quem quiser entrar no Telegram, são dicas de tênis e notícias que a gente vai estar passando de forma mais efetiva, vídeos também de treinos, tá? Então o Telegram vai estar ativo a partir de amanhã. E além disso, a gente tem mais algumas novidades, tá? Uma novidade bacana aí, criada pelo nosso Felipe Santos, que está aqui me ajudando, que é o Tennis Cards. Tá? Então é um jogo de cartas táticas, um baralho de táticas, né, que vai aprender a forma de ilustrar para trabalhar com as crianças, uma maneira super divertida, fácil de entender a tática. Felipe, você falar um pouquinho, Felipe? Então, a ideia do Tennis Cards, né, o tênis em cartas, esse baralho é para a gente estar, ao mesmo tempo que tem a parte de entretenimento, né, de diversão, de jogar um jogo de cartas, a ideia também é que ele possa servir aí para o pessoal aprender um pouco mais sobre tática do tênis, que tem alguma coisa aqui que está relacionada com as jogadas, né? E aí o pessoal pode estar utilizando professores, treinadores como forma de mais uma ferramenta para ensinar as crianças, iniciantes, para estudar um pouco mais das jogadas do tênis e como elas podem acontecer taticamente e de forma também de se divertir aí jogando com os amigos uma partida de tênis em baralho, né, em cartas. Legal, obrigado, Felipe. Tá? Então, essa semana vai estar lançando aí, já está tudo pronto. Em breve vocês vão estar recebendo notícias. E, pessoal, alguns já puderam ver hoje, nossa primeira maratona do tênis online, de 22 a 26 de junho. Serão 5 dias de treino, tá? Onde eu, o Gessner, Cleiton e o Roberto vão falar sobre treinamentos para a parte de tática, jogo de dupla, treinamento de análise, parte biomecânica, de técnica, formação e preparação física para tenistas. Então, a gente vai entrar agora com um videozinho. Felipe, mostra o videozinho, por favor. Está sem o áudio, Felipe. Mas ele está com o microfone fechado?
Ah, é que ele está sem microfone. Mais conhecimento em tênis. Perdão, estava sem o áudio aqui, deixa eu voltar, vai. Você quer melhorar o seu nível de tênis e ter mais conhecimento? Estamos vivendo uma nova história. E com isso, estamos criando um novo produto. Um evento que vai trazer muita informação, conhecimento e vai ajudá-lo a melhorar o seu nível de tênis. É a nossa primeira maratona online do CFTRP. Essa maratona serve para todos os níveis. Crianças, adultos, amadores, atletas, professores e técnicos. Com o propósito de ofertar, disseminar mais conhecimento em tênis e ajudá-lo a transformar e alcançar objetivos ainda mais altos. E é muito fácil participar. Bastam 2 passos. O primeiro passo é a ação. Clique em inscrever. E o segundo passo é participe de forma ativa, faça uma imersão, estude com a gente. Ok, pessoal, deu certo aí? Todo mundo enxergou? Tranquilo? Então, isso é legal aqui, só a parte deu tudo certinho, Felipe. Beleza, Parte aí. tá bom. Então, pessoal, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre, vamos, né, pensar um pouquinho sobre mim e o tênis, né? Cada um pensando. Momento de reflexão. Creio aqui que todo mundo joga, já jogou, tem uns são técnicos, e aí a proposta aqui é que a gente consiga pensar um pouquinho como é que a gente vai fazer o nosso jogo e como a gente vai desenvolver o nosso tênis, tá? Eu gosto muito de uma frase de Albert Einstein que fala assim: uma mente que se abre nunca mais volta ao seu estado original. Então, acho que a gente consegue tentar criar novas perspectivas, novos momentos, façam que a gente consiga ter visões e tudo mais diferentes. Então, aqui como eu monto meu planejamento. Uma forma de eu entender isso seria que a primeira pergunta é: qual que é o meu propósito no tênis? Então, eu gostaria que se o pessoal responde no chat aí, por favor, qual seria o propósito do tênis, né? O que você, cada um, quem quiser for compartilhar no chat aí, agradeço. Bom, vamos lá. E a outra pergunta, né, que seria aqui, o que eu quero das minhas aulas e dos meus treinos. Então, isso é uma outra pergunta também que quiserem falar no chat aí. O que vocês querem das aulas de tênis? Então, o propósito seria o quê? Acho que nível amador, todo mundo pensa em ter um esporte de saúde, um esporte para poder, né, quem sabe, fazer amigos ou manter a hobby, entretenimento. Obrigado, Guilherme. Tá? Mas eu acho que o tenista ele é aquele cara que começa a entrar, ele entra numa outra análise, no outro processo, né? E ele vai começando a se especializar, vai jogar tênis e tal, e tem, acho, algumas coisinhas a mais. Não, de repente, fica só no clube lá, jogando com amigo e tentando. Saúde e qualidade de vida, ok? E o que eu quero das minhas aulas e treinos? Então, quem gosta de trabalhar, quem quer jogar um bom tênis, quem realmente gosta, assim, de, putz, eu quero jogar igual o Roger Federer, eu quero bater na bola igual, né, o Djokovic. Então, acho que tem esses sonhos que fazem parte do tenista. Então, essas são 2 coisas importantes que a gente tem que ter para que a gente consiga entender um pouquinho o planejamento, tá? Isso faz com que, se o cara quiser jogar tênis de alto nível, né, a sua aula tem que ser o seu tênis de um jeito. Se você quer jogar um tênis só por lazer, por atividade física, provavelmente o plano e a porção da aula vai ser diferente também, tá? Aí, vamos utilizar o jogo como uma forma de avaliação, né? O que eu quero quando eu jogo? Também gostaria que vocês respondessem para mim aí, tá? Fazer evoluir o tenista. Boa, Edu. Tá? O que eu quero quando eu jogo? Eu quero só vencer? Eu só quero ir lá, chegar no clube e ganhar o meu joguinho, levantar meu troféu? Essa é a principal meta? Se divertir? Boa.
E o que eu aprendo quando eu jogo? Quem consegue de vocês aqui avaliar um pouquinho a questão de quando você joga, o que vocês aprendem? Saber o que fazer na quadra para aproveitar o máximo momento. Quem é que aqui sabe dizer que aprende alguma coisa? Acabou o jogo, sabe aprender aqui? Quem tem uma noção do seu jogo, né? Foram as últimas 2 palestras, nós tocamos bastante sobre isso. Uma questão do ciclo do jogador, que eu comentei, e a outra foi a questão, né, de sofrer os insultos, lidar com a gestão da emoção no plano. Então, aprender muitas coisas. Legal. Por que tudo isso é importante? Eu tenho que organizar um quebra-cabeças. Então, o jogo cada jogador, tá? Ele é um quebra-cabeça e o jogo é uma resolução de quebra-cabeças onde eu consiga encaixar as peças. E o que são essas peças? Então, eu tenho que trabalhar a minha parte técnica, eu tenho que trabalhar a minha parte tática, eu tenho que trabalhar a minha parte mental, eu tenho que trabalhar as questões ligadas à parte física, como boa resistência. Aqui, o pessoal que for amador ter um físico bacana para não sofrer lesões, evitar uma tênis elbow, evitar alguns entorses, quadril, estiramentos musculares, que são as lesões mais comuns em tenistas que são amadores. Tá? Já o pessoal tem uns vídeos de competição aqui, quem treina, já o físico tem uma outra proposta, né? Óbvio que sempre manter a integridade física em primeiro lugar, mas já o físico já tem um pouco mais de intensidade, com 14, 15, 16 anos, já muda bastante esse conceito. Então, é importante. E eu tenho que montar essas peças. Tá? E por que é importante isso? Para montar o planejamento de jogador. Façam que muitos aqui de vocês falaram que gostam de se divertir, aproveitar o momento e fazer amizades, certo? E a aula ou o treino, se eu consigo montar um bom plano, eu tenho certeza que vocês vão conseguir organizar melhor um trabalho voltado, né, para que vocês tenham o benefício de vocês. E dentro desse benefício de diversão e entendimento, eu entendo que o aprendizado, ele serve para que vocês consigam, vamos dizer assim, se divertir também e até proporcionar outras coisas. Quem é aquele cara não vê um jogador assim no nível mais alto, no mesmo clube, no torneio, né? E pensa numa forma de trabalhar um jeito diferente, ou tenta de, nossa, eu gostei de ter um saque assim, eu queria sacar um saque slice, eu queria trabalhar. Então, essa é a principal situação quando vocês começam a definir o plano de vocês. E esse plano, pessoal, tá? Ele é mutável, ele não é um plano fixo, ele é um plano mutável, onde, ao longo de um tempo, eu vou melhorando e eu vou tendo novos objetivos, como acontece aqui com qualquer jogador, né? A criança, um juvenil, começa a jogar, ele vai chegando num patamar onde ele começa a melhorar o processo e ele vai tendo novas ambições. De repente, só queria jogar um torneio, se divertir, aí ele viu que ele poderia ir um pouquinho mais longe, né? E assim vai. Tem aqui pessoas como o Cláudio aí, que já veio, né? Veio fazer clique com a gente, tudo de Uberaba. E, então, ele tem aquele, putz, quero ter um pouquinho mais, eu posso melhorar um pouquinho no meu jogo, eu posso ter um saquezinho, eu posso, de repente, ir lá e tentar ganhar mais jogos, ou ter menos esforço na quadra, tá? Então, essa é a primeira situação do planejamento. A segunda, auxilia o professor e o técnico, tá? Durante os seus treinos e aula. Faz com que vocês otimizem o tempo, façam que eu consiga ter melhores resultados em cima desse trabalho. Isso aqui é uma coisa bastante simples, mas não são todos os técnicos que utilizam planejamento para suas aulas. E professores, isso aqui é uma coisa muito importante, tá? É muito importante que vocês, quem está aqui, gosta, façam um plano, dá um trabalho, assim, um pouquinho de entender esse panorama, mas ele faça com que eu consiga ter muito mais estrutura para as minhas aulas e ter uma sequência de plano de trabalho, tá? Agora, como eu faço para ter todas essas informações? Além do hábito, né, tipo assim, de eu pensar no meu jogo, de sair do jogo ali, vendo, eu tenho que ter mais informações. Como eu consigo essas informações? Né? Uma dessas informações que a gente faz
é essa autoanálise de pré e pós-jogo. Isso aqui é uma análise que muito utilizada. A ITF tem, né, um modelo muito parecido, que foi daí que foi surgido a ideia, foi elaborado. Tá? Então, eu vou jogar, né? Aqui está atleta, eu jogo o resultado, torneio, piso, horário. Isso pode ser qualquer jogo, torneio que você jogue, seja amador, no seu clube, na sua cidade. Tá? O nome do adversário ali em cima, e tem também a hora e o dia. Essa parte técnica, tática, física e mental, vocês vão descrever como é que o seu adversário joga. Mas quem chama de análise pré-jogo. Deixa eu marcar aqui com a caneta. Então, essa fase aqui, que eu vou estar circulando, ela é a fase pré-jogo. É antes de entrar na quadra. Então, a gente faz isso muito com jogadores juvenis, onde a gente pede para eles avaliarem tecnicamente o seu adversário. Então, eu vou saber as empunhaduras que ele usa, eu vou saber se ele gosta de pegar a bola mais em cima, mais embaixo, eu vou saber o tipo de saque que ele tem, eu vou saber se ele sabe volear, se ele tem um bom smash, se ele usa mais slice ou top spin. Tá? Então, são questões técnicas. Um exemplo bem prático de questões técnicas são as empunhaduras. Por exemplo, quem de vocês sabe diferenciar uma empunhadura western de uma semi-western ou de uma eastern? Vocês conhecem? Me fala se vocês conhecem esses nomes de empunhaduras aí, por favor. Sim, Guilherme. Legal. Os nomes não sabem, é isso, Guilherme? Você sabe a diferença de empunhadura, não sabe o nome? Vai ficar confuso aí. Tá? Então, saber as empunhaduras é extremamente importante para definir. Então, por exemplo, um cara que gosta de jogar de empunhadura... Ah, é outro Guilherme? Opa, perdão aqui. Se eu jogo com empunhadura western, eu tenho um tipo de bola, eu tenho um tipo de jogada. Então, por exemplo, a empunhadura western é uma empunhadura onde eu vou pegar uma raquete que chama uma posição mais fechada, tá? Então, o cabo da raquete, vou ver se eu pego uma imagem aqui para colocar para vocês, tá? O contato com a bola machada, eu vou pegar ela mais alta que uma Easter. Uma Easter é uma empunhadura que vai ficar mais aberta e o meu contato vai ficar mais baixo. Então, quem gosta de jogar com o Western, ele não gosta de receber bolas baixas. Tá? E quem gosta de jogar de Easter, não gosta de jogar com bolas que vêm muito altas para gerar top spin. Então, essa é uma questão importante de saber. Tá? Se eu tenho esse padrão, eu vou saber um pouco taticamente. Então, um cara que gosta de ter uma empunhadura Western, com certeza, ele deve jogar um jogo com bolas mais enroscadas, gera mais top spin, ele gosta de ficar mais no ponto, tá? Ele é um cara que provavelmente ele tem a bola de ataque dele, não é uma bola tão para frente, uma bola tão plana, tá? Ela faz com que eu tenha que ter mais rotação. Então, esse é um exemplo. Quem joga com uma empunhadura Easter, a tendência é ter uma bola mais plana, com menos rotação, pode ser que a gente tenha uma intenção mais ofensiva. Tá? Não é uma verdade, mas a tendência pela empunhadura plana, eu posso ter esse tipo de jogo. Tá? Saques. Se eu tenho um saque, uma empunhadura continental, provavelmente o meu saque eu vou conseguir tentar gerar mais efeitos. Vai ficar mais fácil de gerar um top spin e um slice, principalmente o slice. Tá? Se eu segurar uma empunhadura Easter no saque, tá? Vai ficar um pouco mais complicado de eu gerar efeito. Tem algumas pessoas que conseguem gerar, mas é muito mais difícil. O ponto de contato é mais baixo, provavelmente o segundo saque vai ficar mais fácil de eu conseguir, do meu adversário conseguir atacar, ou de eu atacar, no caso, se eu estiver jogando com alguém que tem uma empunhadura Easter para dar um segundo saque. Não vai conseguir manter a velocidade da raquete no contato com a bola, tá? Fisicamente, se ele é rápido, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é magro, se ele é mais gordo, se ele é pesado na quadra, como ele corre. Isso faz também importante definir. Então, por exemplo, se o cara está fora de peso, está fora de forma, e ele não corre muito, a tendência é que chegar à metade do jogo, ele já começa, vamos dizer assim, a cansar,
E isso vai gerar algumas debilidades para frente durante o jogo, se for jogar 3 sets. Tá? E mental, como ele é durante o jogo, como ele lida com as questões de gestão da emoção, como ele lida com, que eu usei semana passada, a questão dos insultos, né? Se ele fica ofendido logo, isso faz com que ele, né, exploda. Então, por exemplo, o cara erra, vai lá, faz 2 dupla fotos seguidas, aí o cara já fica bravo, já quer arriscar o saque de qualquer jeito, e a partir daí começa o jogo. Ou mesmo assim, se o cara tem algum ponto débil, assim, mais evidente para isso, e também faz com que eu aproveite mais esse lado dele defensivo, ou desse ponto débil, e ele começa a ficar frustrado, ou fica irritado, baixa a cabeça e me dá uma chance. Então, seria legal eu conseguir entender isso, tá? Aí depois, ó, pessoal, aqui eu tenho uma raquete, vou ver se vocês conseguem ver aqui. Achei o ponto. Então, como eu vejo o cabo da raquete, tá? Eu sou destro, então eu vou contar 8 faces, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a raquete tem 8 faces. Então, quando eu vou tentar encaixar numa western, eu vou usar mais... Ali vai ficar mais na 5, né? Que seria 5 aqui. Então, vai ficar mais ou menos assim o meu grip. Tá? Vai ficar bem fechado. Deixa eu ver como é que eu acho a câmera aqui para você pegar a bola. Então, eu vou ficar bem fechado. E se eu pegar uma emperadura extra, eu vou na caída 3. Então, a minha raquete ela vai ficar mais ou menos assim, né, minha emperadura. Então, eu consigo ter bastante diferença no punho para poder ajustar, tá? A partir daí, eu consigo para uma outra fase que é entender como eu jogo. E vou descrever um pouco do meu jogo, tá? Então, como é que eu sou? Eu sou um cara que joga no fundo, eu jogo na rede, eu gosto de ser defensivo, esperar mais, né, esperar mais o jogo, eu gosto de contra-ataque, ou não, eu sou um cara que gosta de ser agressivo, tá? E aí vocês vão colocar 3 metas de rendimento. Uma meta, 2 e 3 metas. Aqui, 3 metas. Como seriam essas metas? Seriam coisas que eu quero fazer dentro do jogo. Então, por exemplo, vamos supor que eu gosto de ir para a rede. Então, eu vou dar uma meta de trabalhar com o meu approach muito mais vezes na paralela e tentar ir para a rede. Uma segunda meta seria, estou trabalhando o saque, o meu saque é um saque que eu precise ter mais organizado. Então, eu vou trabalhar o saque tentando trabalhar sempre no backhand do meu adversário. Vou gerar um pouco de slice. Uma outra meta seria uma meta de consistência. Vamos supor que eu seja um cara que eu erre muito, sou muito apressado, e eu sei que eu tenho que saber trabalhar um pouquinho mais o meu jogo. Então, eu vou estipular que eu vou tentar não errar, vou diminuir a incidência de erros até número X de bola. Então, até a minha terceira bola. Eu vou tentar manter sempre o número de bolas ali. Então, isso é uma meta de rendimento, onde eu consigo ficar avaliando aquilo que eu faço. Ok? Então, eu fui para o jogo. Pessoal, não sei se vocês sabem, tá? Mas o jogo de tênis tem uma vantagem, né? Que ele tem a possibilidade de você entrar na quadra com um material desse escrito. Você não pode receber o coach, né? Você não pode ter o diálogo, conversar com alguém, estar trocando uma ideia com alguém fora, isso num torneio oficial, principalmente, ATP. Até tem uma história aí bem evidente aí da Serena com o Patrick Mouratoglou, né? Que ela foi punida. Mas vocês podem entrar com algum material assim na quadra e vocês, nos intervalos, poderem ler, tá? É permitido. Não pode celular, né? Porque você pode receber informação de externa, então não pode. Mas um papel desses, um caderninho ali, não tem nenhum problema. E é bem legal isso, porque na hora do jogo eu consigo estar mentalizando e planejando todas as minhas ações e verificando, tá? Acabando o jogo, nós temos as sessões pós-jogo. Vocês vão descrever a parte de novo do seu adversário após o jogo. Se tecnicamente ele era de acordo como você descreveu, né? Aqui está escrito, tá o termo de ordem. Fisicamente, também, se ele é do jeito que imaginou, taticamente, ele também e mental. Então, vocês vão comparar com a primeira parte que vocês fizeram. Certo?
A outra análise pós-jogo é se eu consegui jogar como eu me descrevi aqui. Se eu tive... Opa, faltou um E aqui, faltou um erro. Né? Como eu descrevi o meu jogo. Então, eu vou avaliar aqui o que eu fiz. E a terceira avaliação é como eu consegui realizar as minhas metas do jogo. Então, 1, 2 e 3, eu boto aqui embaixo. Tá? Então, essa seria a avaliação que a gente chama de pós-jogo. Esse é um material muito rico, tá? E ajuda muito na construção de um plano de trabalho de quadra. A outra ferramenta que a gente tem são os scouts. Tá? Os scouts, eles servem para que eu possa ter uma verificação, como esse jogo aqui, do que aconteceu numa partida. Hoje tem vários aplicativos de celular, né? Tem um monte de situações que vocês podem descrever na mão mesmo. Então, vamos pegar aqui, vou fazer aqui em cima, pessoal. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um jogo, eu quero treinar o meu primeiro saque. Então, eu boto aqui, primeiro saque, certo? Aí eu vou ver se eu acertei, se eu errei, certo? E se eu fiz um winner. E aqui eu tenho o meu segundo saque. Mesma coisa, se eu acertei e se eu errei, né? No caso, eu fiz uma dupla falta. Certo? Então, eu tenho um número aqui que vai me dar uma estatística. Então, eu consigo, dessa forma bem simples, estar organizando um scout, né? Uma estatística referente ao meu saque. Pode ser para devolução de saque, pode ser para subidas para a rede, pode ser, né? E aí eu consigo calcular como está aqui o percentual de acerto de primeiro saque, tá? Erros não forçados, só que ainda tem, mas uma informação importante, a tendência é que vá sair do scout os erros não forçados, porque erro não forçado é uma coisa de interpretação. Eu garanto aqui, quem trabalha com tênis aqui, Thiago, William, Fernando, Edu, tá por aí, Jéssica, todo mundo tem uma opinião diferente de erro não forçado. Tá? E é engraçado isso. Eu estava fiz numa conversa com o Ludiero, né, e ele falando sobre essas questões. Então, a tendência é que o erro não forçado não comece a ser mais utilizado como um parâmetro de estatística. Tá? Aí tem a questão dos jogos, né? Aqui, pontos que eu vou à rede. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é super fácil de fazer. Se vocês tiverem algum amigo, alguma pessoa, pega um caderninho, um papelzinho, ele vai lá, anota. Você tem um dado depois do jogo e é muito bacana. Tá? Extremamente importante, extremamente útil. Tá? E uma coisa legal é quando a gente joga assim, e quando o jogo acaba, geralmente o técnico pergunta para o jogador, né? E aí, como é que foi seu jogo? Ele fala, perdi. Uma pergunta é, como é que foi seu jogo? Né? Conta a história do seu jogo. Qual foi a história? A história é que, eu joguei bem, começou assim, né? Eu fui fazer isso. Tal. Então, o como foi do jogo é a coisa mais importante do que o placar do jogo. O placar do jogo é uma parte da história. Óbvio que é importante que eu saiba, é importante eu ter um monte de coisa, vencer, mas como evolução é muito importante eu entender como foi meu jogo, saber contar uma história do seu jogo, tá? E isso que a gente conversou nas outras palestras, é entender cada momento da partida, entender, né, quando eu joguei bem, quando eu joguei mal, quando o meu adversário estava melhor, né? Tem os ciclos dos jogadores. Uma hora eu estou jogando bem, outra hora eu estou jogando mal, né? Estou mais ou menos. Como é que está o meu adversário? Eu tenho que estar atento a isso. Isso sim me dá uma história, isso faz com que eu consiga organizar e ter melhores ferramentas de análise. Tá? Uma outra ferramenta aqui que eu expliquei foi o SAC. Tá? É uma forma de medição. Aqui vocês podem ver, esse aqui é né, você pega na internet mesmo, vocês vão achar. Tá? Se procurar. O ACE, né, que é o vermelho, e o amarelo aqui, que é o primeiro serviço. Então, onde o Federer estava sacando nesse jogo, tá? Nem sei contra quem que peguei só a imagem para mostrar. Então, aqui uma outra variação de scout, tem o acerto, tem o erro, aqui no caso, primeiro ace e acerto, né? Mas tem a questão de direção da bola.
Então, vocês podem ver, né, que a tendência, ele sacou aqui do lado direito, não sei contra quem era, mas ele sacou muito mais fechado, dos dois lados, na verdade, né? Muito mais fechado do que o sacou aberto no jogo. Tá? Isso aqui é importante. Vocês, quem me responde aqui, e qual o motivo que as pessoas tentam sacar mais vezes fechado no jogo? Vamos supor, se for um destro, né? No lado direito aqui vai ser o backhand dele, mas se for no lado do Ed, vai ser no lado direito, no forehand dele. E aqui é o backhand. Alguém sabe me dizer uma possibilidade de o porquê que a pessoa saca mais fechado aqui? Boa. Tirar ângulos. Isso mesmo, William. Tá? Então, receber a devolução com a direita? Pode ser também. Fica mais fácil jogar com o forehand. Tá? Mas um dos principais, rede mais baixa, legal. Tá? Mas uma das principais situações é ângulo. Eu não quero ajustar, né, deixar o adversário com muito ângulo para jogar. Tá? E a tendência, como o Rubeni falou, a bola volta mais para o centro da quadra, eu consigo tentar ajustar e começar combinando com o meu forehand. Tem um dado muito legal, no ano de 2013, quando o Nadal ali voltou e foi o ano que ele ganhou muito, ganhou quase tudo, ele conseguiu manter uma média de 80% de forehand após o saque. Então, 80% das vezes que ele sacava o primeiro saque, ele conseguia utilizar o forehand na primeira bola. Então, ele conseguia machucar muito os adversários. Tá? Então, isso é uma coisa bacana de entender. Quando a gente tem um índice alto de primeiro saque, né, no caso de saque, tá? Então, ajuda muito, muito esse trabalho. Então, uma coisa legal. E aí, teve um outro lado que foi em Roland Garros, naquele ano, e ele conseguiu, no segundo saque mesmo, ele conseguiu jogar de cada 20 saques, ele conseguia jogar com 18 com o forehand. Olha só que dado interessante, hein? Tá? E o Nadal não é o exímio sacador, hein? Tá? Então, mas é um saque muito bem construído e planejado. Tá? Então, essa é uma estatística. Tá? A outra ferramenta aqui, tá? É essa análise no caso de aonde a bola vai aqui, no caso o Federer jogando, né, do placement da bola, de que a bola ele colocou a bola. Então vocês podem ver nesse dado aqui, né, ele utilizou a bola 68% das vezes no lado esquerdo, bola mais aberta, se divide em 3, 29% do lado direito. Então, provavelmente, de bola central foi só 3%. Então, com certeza, nesse jogo aqui, a tática do Federer era massacrar, né, o lado do backhand. Não sei se era contra o Nadal esse jogo ou não. Usando o forehand Nadal, tentando atacar o forehand Nadal, o Federer, acho difícil. Se fosse o Djokovic, acho que até seria mais plausível. Mas tá aí uma forma onde ele quis massacrar o adversário, usando muito mais na sua esquerda, e aí para ter o jogo. E, pessoal, uma coisa bacana muitas vezes, né, isso aqui é uma tática muito comum, mas quando a gente trabalha de parte tática, entendendo o jogo um pouquinho, muitas vezes a gente não pensa, né, para jogar no ponto forte do adversário. Muitas vezes a gente só pensa em jogar o ponto fraco. Tá? Só que, às vezes, o lado que a gente mais erra no jogo acaba sendo, muitas vezes, o ponto mais forte. Óbvio, né, que se for uma bola na mãozinha, é fácil, no meio da quadra, pingando, chega lá, você vai massacrar e passar por cima. Tá? Mas se você, às vezes, aprender a utilizar, né, e o forehand, não, o ponto forte do seu adversário, indo para cima para machucar, o cara pode pensar assim, pô, esse cara é louco, né?
quem esse cara pensa que vai atacar o meu lado, né, forte. Pô, minha direita é muito boa, minha esquerda é muito boa, esse cara tá vindo para cima aqui. E muitas vezes tem isso, porque se eu gosto de jogar, tá? Isso vai para muito nível amador, pessoal, tá? Vocês aí, nível amador. Se eu gosto de jogar com uma bola um pouquinho mais pesada, se eu fico jogando aqui naquele cara que só dá slice de esquerda, a tendência é a bola voltar flutuando e, de repente, a bola ele domina muito bem. A bola pode não ser rápida, mas a bola pode ter boa colocação, né? Que é essa frase aqui, essa palavra aqui que é muito importante, que é placement, tá? E é aonde ele coloca a bola. Eles colocam muito bem a bola. E aí, de repente, eu fico ali tentando bater e o cara volta aquele slicezinho, a bola flutua e é a bola lenta, é uma bola muito difícil de você acelerar por muito tempo. Se a bola for curta, fácil, tudo bem, melhor. Mas se eu estiver na linha de base, jogando atrás, é uma bola difícil. Então, às vezes, se eu quero um pouco mais de ritmo, eu gosto de uma bola um pouco mais rápida, eu vou utilizar também a bola um pouquinho no golpe que a pessoa joga um pouco melhor. Óbvio, né? Não quero deixar essa bola aqui, certo? Aqui o William também, a questão dos saques, legal. E aí, se for pensar, eu não sei se esse aqui eu peguei na internet, esses dois slides, mas uma combinação legal, né? Se for pensar, ele sacava muito aqui, né, pelo meio, se a bola fechado, e tentou jogar muito mais para cá, abrindo a primeira bola e levando para fora. Então, ele chamava o cara para dentro da quadra, dos dois lados, para tentar jogar a bola para fora, tá? Então, essa pode ser uma estratégia aí do jogo, uma tática que ele vinha fazendo durante o seu jogo, certo? Aqui é uma outra situação, tá? Esse aqui é do jogo do Nadal com o Medvedev, tá? Do lado da vantagem, como foi os saques aí jogando. Eu não consegui aqui saber quem é. Eu acho que a estatística talvez seja do Nadal jogando contra o Medvedev. Acho que o Nadal sacando contra o Medvedev. Então, ele sacou nas posições aqui, ou sacou sempre fechado, ou sacou sempre aberto. Tá? Então, aonde foi a bola, tá? Os aces são as bolinhas verdes, o amarelo foi quando deu ponto e os vermelhos como foi o ponto. Então, pode ver aqui, né? Ele ganhou 19 pontos e perdeu, né, 6 e fez 5 aces. Então, ou seja, ele jogou aqui 18, 23, né, pontos e perdeu apenas 6. Tá? Então, esse é um número bacana de ter também. Essas coisas fazem muita diferença quando a gente consegue estar utilizando. Há muito tempo atrás, né, eu tive uma palestra com um cara que foi muito legal na área de marketing, que eu sou graduado em marketing, e ele falou uma tendência que é assim, o conhecimento sobre o corpo humano e a informática são coisas que vão mudar totalmente a história e não tem como parar, tá? Então, e a gente não pode negar isso. Pessoal, utilizem informações, utilizem cada vez mais. Hoje tem um monte de aplicativo, hoje é muito fácil filmar, mostrar vídeo, ter números, tá? Hoje, né, você bota, não precisa nem ter uma coisa assim de um aplicativo, tem Excel, você consegue botar lá, fazer, ou faz na mão mesmo, mas utilizem, tá, a questão da informação. Ela é muito importante, ter qualidade de informação. Isso aqui é treino. É um treino muito importante para técnicos acostumarem a visualizar o jogo, tá? Interpretar os números. Não é só ter números, a gente tem que interpretar o número. Então, a gente vê o jogo e faz a análise estatística e assiste com vídeo, tá? É muito legal vocês pegarem uma estatística e colocar o vídeo lá, você vê o seu jogador. Eu fiz isso muitos anos. Foi uma forma que trabalhou muito com a Paula Gonçalves, na época eu estava com o Kirmair. Era a filmagem, estava lá a filmagem, ponta a ponta anotado, todas as situações, volta a vídeo, analisa o que ela fazia, e aí a partir daí a gente consegue organizar. A gente faz isso hoje também no nosso dia a dia aqui no CFT, tá? Então, importante. Ok? Então, com todas essas informações, eu tenho um objetivo final, certo? O que é?
conseguir montar um bom plano de trabalho e visar uma melhora significativa nos meus treinos. Então, eu tenho números para fazer isso, eu tenho dados, informações, onde eu tenho uma avaliação que ela é, né, subjetiva, em primeira instância, que foi aquela autoavaliação pré-jogo e pós-jogo. Então, como o jogador enxerga a situação e como ele se enxerga. Depois disso, tem outra percepção. Aí eu tenho uma segunda análise, que é uma análise de números, ela é matemática, então, ou seja, ela é mais objetiva. Tá? Então, me dá dados para eu fazer as comparações com minha subjetiva. E aí, sim, eu monto um plano de treino. E aí, eu posso organizar meu treino, que ele seja mais técnico. De repente, eu fui ver, percebi lá que ele ainda faz muito dupla falta. E aí, eu faço um vídeo e organizo esse vídeo para perceber que os erros são mais técnicos. E aí, eu começo a trabalhar, faço correções, tudo mais. Tá? Além disso, eu posso perceber que seja uma situação tática. Vamos supor que ele sempre começa o jogo de uma maneira defensiva, com as suas bolas curtas, e isso faz com que ele comece sempre a correr atrás do jogo e não comandar o ponto. Tá? Isso é uma coisa muito importante de entender isso. Tá? Após essa análise toda, aqui, o que a gente faz? A gente faz aqui, eu peguei um exemplo, que é a nossa periodização da pré-equipe. Aqui foi um trabalho feito de alguns anos atrás, tá? Não lembro exatamente quando foi feito isso. E essa periodização aqui. Então, a gente montou em fevereiro, né? Tinha o treino, a gente começou por técnica de saque, empunhaduras, posição inicial, troféu, tá? A gente trabalha aqui nesse período, era uma questão de ciclos, né? Então, um ciclo mais técnico, depois pode ser um ciclo mais de jogo, depois você pode ser, né, ou seria geral, e na geral, uma fase geral da periodização, a gente divide em parte, né, mais um ciclo mais técnico, um ciclo mais tático, depois entra a parte pré-competitiva e competitiva. Tá? A pré-competitiva é antes dos torneios e a competitiva são os torneios, tá? Que aí eu vou trabalhar muito mais jogos. Então, a gente tinha uma parte inicial do treino, que era a introdução da parte técnica, que é como a gente divide a parte técnica, tá? E depois a gente ia para exercícios, tic-tac-toc, cobrar a posição de expectativa e split. E a gente tinha também vídeos e palestras explicando para os meninos, estava entrando no sistema, palestra, código de conduta, como é o sistema na pré-equipe e tudo mais. E aí, por semana, vocês podem ver que semana 1, semana 2, semana 3, tinha sempre temas diferentes. Era saque e tal, e sempre tinha técnica de saque, toss, contato, terminação, aí técnica de forehand, backhand, preparação e armação. É uma coisa que a gente gosta de fazer, dividir os conceitos por etapas, tá? Então, uma forma legal. Então, isso aqui é um treino bem técnico, tá? Outra fase aqui seria a parte de controle de empunhaduras, continental, saques, aqui depois mais técnica de slice. Então, vocês podem ver, tinha, né, a questão de controle de empunhaduras e depois já vai treinar o slice na parte principal. Então, uma coerência de cobrança técnica para uma construção de golpes de mesmo efeito. Tá? Aqui, saques abertos e fechados, direção, depois já é para a rede, de novo continental. Então, essa semana aqui, vocês podem ver que o foco ficou bastante na questão de parte continental, né? Que foi saques, voleios e smash, slice, que são os golpes que a gente vai utilizar a empunhadura continental. E aí aqui tem um pouco de técnica de pernas, de defesa e ataque. Aí passou uma semana, tá? A gente foi de novo para cá, com mais saque de evolução, técnica de pernas, etc. Aqui, né? Semi-open, neutro, open, mogul, step e deslizar, inside out, inside in, bolas de ataque, skipping rope, volley e smash. Então, essas questões técnicas. Tudo isso faz uma organização num plano que vocês podem utilizar. E a partir daí a gente ia para um plano de aula, que é o plano do dia a dia. Então, no dia aqui, a gente conseguia detalhar melhor, né, todo o processo. Então, o objetivo do treino, ó, isso aqui foi em 2019, ó, certo? Então, explorar e corrigir a empunhadura continental.
postura inicial da raquete, tal. Tinha o objetivo do treino, aí tinha os drills que a gente ia fazer, tá? Tinha aqui no quadradinho, executar o voleio e trocar, tá? Usar bambolê nos drills, então uma técnica que a gente usa para fazer a questão de voleios. Técnica não, perdão. Isso é um educativo que a gente usa, tá? Objetivos era empunhaduras, então tinha o drill de 8 bola, top spin e tal, né? Observação aqui, detalhe, recolher bola, aqui os meninos pegam bolinha. Aqui tinha o controle na paralela com bolas verdes, exigir a cada contato a mudança de efeito, tinha que trabalhar em top spin e slice. Na cruzada, a mesma coisa, com as bolas amarelas. Então, a gente aqui fez uma variação de bolas, tá? E aqui outro era jogo, né? Um jogo onde ele recebeu uma bola do professor, né? Como tinha que fazer uma mudança de efeito em cada contato. Então, ele tinha um objetivo claro e definido para ele treinar, né? E sempre o jogo estava linkado com o treino que foi elaborado. Então, isso é importante também. Às vezes, quando tem o treino, você está sempre linkando para melhorar a tática, né? Construir melhor, ou consolidar melhor o trabalho que é feito, tá? E depois tinha jogo final, jogo livre, né? Com saque, e aí tinha umas obrigações a fazer ali, mas seria mais jogo livre, tá? Ok? Então, essas são a forma de trabalhar. Então, esse é um formato que a gente utiliza aqui, que vocês podem utilizar. E se vocês quiserem alguma coisa de material, uma dica, é só pedir para nós aqui que a gente envia um modelo, vocês têm uma opção, tá? A gente está aqui para ajudar. E na próxima quarta-feira, a gente está de novo aqui às 20 horas para falar um pouquinho mais sobre tênis. Certo, pessoal? Então, aqui eu vou encerrar minha apresentação. Obrigado quem está aqui. E a gente abre agora, tá, para algumas perguntas. Quem quiser perguntar, manda pelo chat aqui. Ou que o Felipe, ou manda o Felipe que a gente abre aí, dá um oizinho aqui, a gente abre para falar ou perguntas em geral aí que possa responder. Fica à vontade, quem tiver interesse. O pessoal, liberei o áudio aqui, é só você clicar aí para falar e aí tranquilo, pode fazer as perguntas aí pro Haroldo aí, ok? Ninguém quer perguntar nada não? Todo mundo hoje está pensando aí? Essa parte de planejamento, pessoal, tá? Eu vejo ela como muito eu vejo determinante, tá? No processo aí. Não importa o nível que vocês estão, não importa o nível que vocês têm, é muito importante estar atento a isso. E quando o professor Gabriel, já vou responder para o Gabriel, tá? É muito importante o técnico tá atento a isso de uma maneira muito ativa, maneira muito clara assim, para poder perceber cada momento do jogo, quais são as fases, tá? Todo mundo sabe aqui, tem jogadores técnicos de alto nível aqui dentro que sabem que o jogo vai mudando, vai melhorando. E eu vejo como uma grande questão assim, de trabalho é que a gente acaba ficando muito tempo fazendo as mesmas coisas, tá? Uma palavra que eu gosto de utilizar muito chama estímulo, tá? Eu tenho que colocar estímulos diferentes no meu treino para que eu consiga produzir outros resultados. Dizia-se Albert Einstein, né, numa frase famosa dele, conceito de insanidade ou de loucura é fazer as coisas sempre do mesmo jeito, todo dia, e esperar que o resultado final seja algo diferente. Então, eu preciso construir coisas diferentes no meu jogo. Tá? A pergunta aqui do Gabriel Santana é como trabalhar a tática sem a técnica? Tem como? Vamos lá, Gabriel. A tática, você consegue ter, né, um plano, mesmo que sua técnica ela seja rudimentar. Esse sem técnica, tá? Eu não consigo entender bem isso sem técnica. Você deve falar para a gente uma técnica não muito elaborada, não muito avançada, tá? Mas você consegue sim. A questão é que você vai ter muito mais dificuldade para que você consiga executar. Então, por exemplo,
Se eu tenho uma técnica de forehand, vamos lá, meu cotovelo está muito perto, eu estou muito encolhido, tá? Eu não gostei de uma boa alavanca, eu vou gerar muito mais força, eu vou ter muito mais desgaste para que a bola chegue numa posição, uma bola funda, uma bola funda e rápida, tá? Vou gerar bastante rotação. Então, eu não vou conseguir fazer isso com facilidade, mas eu consigo ter uma tática legal, tá? A tática, ela é muito importante porque ela vai fazer você melhorar a sua técnica, tá? Para que você suba de nível, você precisa de uma técnica melhor, tá? Não é ela que vai resolver o seu problema, mas você precisa. Então, por exemplo, eu sempre gosto de falar essa analogia. Eu vou jogar contra o Roger Federer, tá? Meu saque, vamos supor que meu saque ele é bom, né? Eu vou lá, dou um saque, qualquer saque vai machucar o Roger Federer? O que vocês acham? Não vai, né? Então, se meu saque não entrar no lado fechado, ali no edge, no que eu mostrei na estatística ali, não entrar naquele lugar bem fechado, a uma velocidade naquele nível ali, pelo menos 130 km por hora, 140, para ele jogar um saque ali, eu vou tomar um item de evolução, certeza. Só que se eu não tiver uma técnica adequada, eu não vou conseguir gerar esse tipo de saque. Tá? Isso é importante. Então, à medida que você for, não sei qual é o seu nível, Gabriel, de tênis, mas à medida que você for saindo de uma... Vamos supor que você já é quarta classe, ou série D, série C, série B, série A, né? Ou quarta classe, terceira classe, segunda classe, primeira, você automaticamente, para sair da quarta classe, para chegar numa terceira, segunda ou primeira, você vai precisar estar com uma melhor técnica. Ok? Não tem como. Só jogando ali um saquezinho do outro lado é muito difícil, tá? Então, é muito diferente. Então, dá para jogar, mas para subir de nível, Gabriel, você necessita de uma boa técnica, tá? Tiago, pergunta, como você trabalha de modo geral a quantidade de objetivos técnicos e táticos por cada ciclo? Digamos, 2, 3 meses da temporada. Um jogador individual, ok, Thiago. Depende muito do jogador, Thiago. Tá? Eu acho que tipo, a gente, como eu trabalho assim, né? Eu vejo como que, por exemplo, vou trabalhar, vamos supor que eu quero melhorar o conceito técnico desse cara. Né? Eu tenho uma técnica ali e depois a parte técnica eu vou colocar ele para um controle, onde eu vou fazer ele aprender a controlar a bola naquele nível e mudar a direção. Aí vem a questão de mudança de direção, os padrões táticos de direção de bola. 2-1-1, 2-1, 3-1 e assim por diante. 3-2. Então, esse seria um objetivo que talvez você pode manter ele por até 6 meses. Vai depender da frequência de treino, tá? Vai depender da questão do volume. Aí, nisso, vai trabalhar o saque também. Você não vai deixar o saque de evolução. Então, é difícil de mensurar assim, quantitativo. Eu trabalho 6 itens, 7 itens, 8 itens. Mas eu gosto de trabalhar, são sempre por trabalho a técnica. A técnica eu vou, por exemplo, se o jogador iniciante, eu vou dissecar ela, como eu mostrei antes. Tá? Então, eu vou trabalhar primeiro a fase do split, vou trabalhar a questão de rotações, de giro na preparação, aí vai ter, né, caso a armação, vou abrir a abertura da raquete na fase da armação, a descida, ponto de contato, pós-contato, terminação. Pós-contato que é o follow-through, certo? E então isso faz com que a gente consiga organizar. Então, eu gosto de for técnico dessa maneira, Thiago. Se o jogador já é mais avançado, você já tem um domínio técnico um pouquinho mais organizado, ordenado, eu acho que você já pode ter outras coisas ligadas ali, como questão de pernas, como questão de onde colocar a bola, de reposicionamento, tá voltando para o meio do ângulo, bissetriz, tudo mais. Eu vejo nessa linha de pergunta, tá? Mas se você quiser mandar uma ideia para mim, por escrito, Thiago, você manda essa ideia por escrito para mim, de um jogador que você gostaria, e eu, de repente, eu te mando isso. Eu acho que é mais fácil de escrever do que ficar falando, tá? Roseli pergunta qual dica primordial você daria para melhorar o saque slice.
a dica primordial do saque slice, Roseli, é você conseguir, tá? Primeiro, manter a bola um pouquinho mais à sua frente, tá? Geralmente o meu toss, hoje em dia, ele é muito mais na mesma linha, tá? Ele é muito mais na mesma linha em cima do ombro esquerdo. Eu consegui ele manter um pouco mais à frente e eu tentar conseguir sempre entrar mais por fora da bola, certo? No questão tática. Mas se você não tiver um ampliador continental, você com certeza vai ter muita dificuldade. Porque a continental faz com que você consiga pegar a bola no seu ponto mais alto, onde você vai atingir a sua maior envergadura e vai conseguir fazer um movimento mais descendente, entrando mais por cima da bola, tá? E aí faz com que a bola tenha uma trajetória mais descendente, mais rápida, tá? Então, ampliador continental eu vejo como uma primeira dica. E segundo, tosse um pouquinho mais à frente para que você consiga pegar essa bola mais alto e mais por cima na sua frente para poder empurrar essa bola para frente, tá? Entrando a bola sempre um pouquinho mais por fora dela, ok? Bom, mais alguma pergunta? Alguém falar alguma coisinha aí, pessoal? Haroldo, dá para ouvir aí? Claro. Fala, Guilherme. Minha pergunta é a seguinte. Sou um jogador amador. Meu jogo todo é bem melhor desenvolvido do que em relação ao meu saque. Meu saque é inferior ao meu jogo. Eu não tenho nem o primeiro saque bom, nem o segundo saque bom. Aí, se eu tento forçar o primeiro saque, eu peco por muita dupla falta, que aí o segundo saque eu também estou dependendo dele. Ou se eu faço um saque mais fraco, eles reclamam que meus dois saques estão muito fracos. A pergunta o que eu devo focar para trabalhar primeiro? Primeiro saque ou segundo saque? Para desenvolver. Certo. Eu faço a pergunta, então eu faço uma pergunta. Qual destes, né? Qual destes saques, se é o primeiro ou o segundo, que se eu errar eu perco o ponto? Qual seria, Guilherme? Segundo saque. Então, qual o saque mais importante do jogo, na sua opinião? Segundo saque? Eu não perco ponto. É o segundo. Segundo, tá? Então, a sugestão é treine muito bem o seu segundo saque até a hora que você não pense mais. Eu gosto muito de falar assim, eu tenho que ter um segundo saque tão constante que é onde o mindset na hora ali, né, do teu foco, quando você está jogando, vamos supor, uma hora de pressão do jogo é 4x4, 30-40. Certo? 4x4, 30-40 é uma hora de pressão. Vou ali rever o saque. Se você não confia o segundo, acabou. E só que o que é tendência? É você chegar no segundo saque, se você não confia, e falar assim, putz, eu não posso errar. E você mudar o mindset seria assim, segundo saque, 30-40, 4x4. Eu vou olhar assim, segundo saque, ok, um saque aberto para fazer o cara ir para fora da quadra. Então, essa mudança de mentalidade é a hora que você vai definir onde você vai ter mais segurança do seu saque. E para isso tem que treinar, trabalhar ali. Tem que ver as questões técnicas, que você provavelmente deve ter algumas questões técnicas, talvez sincronismo, ritmo de saque, faz com que você perca muito alguma coisa na chegada na posição troféu, para ponto de contato, tá? Então, faz com que você perca um pouquinho desse ritmo aí. Então, trabalhe sempre 2 segundos saques e comece a aumentar a velocidade de pouquinho em pouquinho. Então, por exemplo, trabalhe o seu primeiro saque, tipo, né, vamos hipoteticamente falar aqui de um número, vou dar 10% mais rápido de efeito do que o meu segundo saque normal, tá? E outra coisa muito importante no saque é a seguinte, não ter um gap muito grande de potência entre o primeiro e o segundo. O que acontece muito em nível amador, tá? Jogador iniciante, é que o primeiro saque é uma porrada e o segundo é aquele totozinho aqui, tá? Esse gap não pode ter. Então, o que é importante é que eu tenha um saque, vamos dar de novo número, que eu tenho o primeiro saque a 80 km por hora e o meu segundo a 70, tá? E isso faz com que eu consiga organizar melhor o meu ritmo e faz com que eu não perca. Porque o grande problema do segundo saque, nada para falta de segundo saque, muitas vezes é falta de aceleração da raquete. A raquete não produz aceleração, que pode ser por medo e também pode ser por questões técnicas de uma má empunhadura que não permita manter
a raquete rápida, ok? Vamos lá, tem aqui uma pergunta do Euler. Algum foco em torneio que utiliza algum saque pro? Tem algum saque pro conhecido? Não entendi a pergunta, Camilo. Aqui. Algum foco em torneio de ciclo de treinamento? Sim, você pode ter. Usa o foco dos torneios como melhora do jogador, que é a primeira fase lá daquela subjetiva. Dá as metas para ele jogar melhor. Então, por exemplo, se eu tenho um atleta que está jogando, que tem dificuldade para competir, eu vou fazer com que ele jogue lá, ele tenha, né, que ele consiga, de repente, jogar e perder no meio de competir, ou que consiga jogar e acertar mais o saque, que ele consiga, de repente, ir para a rede mais vezes, consiga executar a técnica que você trabalhou, ou a tática que vocês trabalharam. Você pode, sim, e deve utilizar, tá? Torneios que a gente chama menores, que não são torneios preparatórios, e tem os torneios alvos, onde você vai fazer o cara ir para competir, para ter resultado. Certo? Então, um exemplo, por exemplo, o Gustavo Eide, nosso atleta, se ele for para Roland Garros, né, é um torneio alvo. E talvez a chance dele vencer não seja grande, ele está lá, mas é um torneio que ele vai para jogar melhor tênis. Ele não vai para tentar trabalhar o saque kick e alguma coisa que venha mudança. Ele já vai lá para o embate, né? Você não vai para Roland Garros para testar uma técnica nova, né? Então você vai jogar um torneio aqui, um future, alguma coisa que ele está começando a jogar, um torneio juvenil, de um menor grau, você pode pedir para ele, de repente, ir mais vezes à rede, etc. Tá? Então, é uma situação... Vamos lá. Camilo? Não, cara. O saque é alto nível mesmo, é continental. Tá? Não tem, é continental. Cláudio, vamos lá. Cláudio, você me conhece, né, Cláudio? Eu acho que mesmo a idade, eu acho que 60 anos, eu te conheço. Eu acho que 3 dicas importantes. Tá? A primeira é: cuide-se, tenha uma boa saúde, tanto física, né, quanto de alimentação, tudo mais, vai fazer com que você tenha um bom rendimento. Cuide do seu corpo, cuide de outras coisas também, né, de reabilitação, faz prevenção, aquecimento para jogar, tá? Sim, você pode melhorar, tá? Se você melhorar, quando a gente fala em melhora, muita gente pensa assim: putz, eu vou lá e melhorar absurdo, vou melhorar, sei lá, meu saque vai sair vou sacar hoje e vamos lá, eu saco hoje igual um jogador juvenil e vou jogar e sacar igual o Federer? Não. Mas se você conseguir sacar e acertar 10% a mais do seu primeiro saque, você já tem uma evolução. E você fez a nossa clínica de duplas, né, Cláudio? Então, só o que você vai para a rede hoje, né? Me responde que sim, que você vai para a rede, hein? Se você vai mais para a rede hoje, você ganha mais jogo, você já teve uma melhora do seu rendimento, tá? Nem sempre está ligado só a uma questão técnica, pela idade, pelas circunstâncias que você tem, tá? Então, eu vejo muito nessa linha. Sim, vale para todo mundo. E eu acho que é muito bacana. O tênis, vocês sabem disso, ele é desafiador, ele é apaixonante. Ele faz com que a gente tenha que produzir mais coisas. E isso faz com que o jogo, né, gere mais estímulo e outras coisas mais, tá, pessoal? Bom, William, você falou aqui de algumas coisas de perguntas, depois você manda no particular, estou à vontade. Edu, quantos temas você recomenda que sejam desenvolvidos por sessão de treinamento? Edu, depende do nível do seu jogador, tá? Como eu falei antes para o Thiago. Eu acho que quando o jogador, né, está mais avançado, eu acho que você consegue ser mais específico e talvez você vai fazer menos coisas. Quando o jogador é iniciante, eu acho que a demanda que ele necessita, tanto de coisas técnicas e coisas táticas, ela é maior, tá? O que eu vejo uma grande importância dessa sua pergunta, Edu, é você conseguir manter o seu foco em cima da sua cobrança, em cima de cada item que você quer. Um erro muito comum que a gente faz em treino, tá? E aqui os meus técnicos sabem o que a gente cobra muito disso,
É você começar, por exemplo, assim, você vai lá, vou trabalhar a preparação do meu forehand. Não, meu foco ali, o meu foco é o ponto de contato. Aí você vai ali, pô, pega na frente, ponto de contato, ponto de contato. Aí você começa assim, mexe as pernas, você está muito lento. E não sei o que mais. Não, acelera mais a bola tem que ter mais rotação. Olha o seu posicionamento, você está muito fora da quadra. Entendeu? Então você começa a ir agregando cobranças em cima do cara, certo? E de repente isso confunde o jogador. Essa é uma opinião pessoal e a gente trabalha muito assim. Então vai ter o foco, fica com ele até o fim daquele exercício e faz entender. Depois você trabalha do contato, quer agregar pernas, posicionamento, aí você mantém o foco lá, mas ele nas pernas, mas ele não pode esquecer o que foi trabalhado de questão de ponto de contato. Então, você tem que fazer o link e tentar achar ele que ele consiga organizar isso, tá? Então quando o treino... Se você tiver também 30 coisas para cobrar numa aula, você não vai fazer nada, certo? Então, vai pensando de uma maneira assim de alguns itens por exercício. Então, no forehand, por exemplo, quando eu trabalho com nível amador, né, em clínicas ou alguma coisa assim amador, eu gosto de trabalhar, então eu trabalho ponto de contato no forehand e no backhand. Eu trabalho nos dois golpes a mesma coisa, o mesmo item técnico de cobrança. Então eu não fico para o back uma coisa e para o fora outra. Esse é um exemplo. Então simplifica o trabalho do treinador, faz com que que o jogador consiga manter a mesma atenção nos dois lados, porque no controle ele vai bater tanto o fore quanto o back. Então, né, isso é normal. E você tem um foco ali muito claro. Se for trabalhar a movimentação ou pegar a bola na subida, também a bola na subida também é um lugar, é uma forma de trabalhar ponto de contato, mas com um item, né, não tão técnico, mas sim tático, que é a bola. É perceber a bola. Então, com isso, ele vai ter que organizar melhor as suas pernas. Então, eu trabalho essa questão da bola como uma variação da minha movimentação. Quero que ele vá para trás pegar a bola na descida. Então, uma outra questão de trabalhar é a parte do ponto de contato numa outra situação, onde você vai estar agregando talvez um trabalho maior aí de pernas, de forma, né, não focar nas pernas e sim usar a bola, tá? Então eu vejo muito nessa linha. Bom, pessoal, mais alguma pergunta aí? Então, pessoal, deixo aqui. Então, vamos finalizar. Deixo aqui meus agradecimentos. Obrigado por todo mundo. Quem tiver alguma coisa aqui, pessoal, Felipe, posta meu WhatsApp aí, por favor, Felipe. Você lembra o telefone, né? Eu boto aqui pro grupo aqui, é mais fácil. Tá? Quem quiser meu WhatsApp. Opa, everyone. Certo? Quem quiser meu WhatsApp, tá aí, adiciona, manda pergunta, tem meu e-mail, William tem meu WhatsApp, meu e-mail, WhatsApp todo mundo aqui, Cláudio também, tem isso aí, né, Edu, Instagram, o que seja. Pessoal, a ideia aqui é contribuir, espero, né, que tenham gostado mesmo, que tenha sido bacana, e a ideia é só a gente estar aqui fazendo papo, conversando sobre tênis. Semana que vem tem mais, dia 17 de junho, próxima quarta-feira, 8 horas da noite. Divulguem para mim, já vai divulgando, e manda o link aí. E brigadão para vocês. Meu sincero gratidão por estar aqui e contem comigo. Grande abraço.